Imagine dirigir por uma estrada situada a quase 180 metros de altitude, o dobro da altura da Torre Eiffel, tão alta que você literalmente atravessa as nuvens. Essa é a experiência na Ponte Huajiang, na China, uma estrutura inaugurada em setembro de 2025 que rapidamente se tornou um novo ícone ao estabelecer o recorde de ponte mais alta do mundo. Com o tabuleiro posicionado a uma altitude de 625 metros acima da água, a Ponte Huajiang não para apenas em sua altura recorde. Ela se estende por um dos desfiladeiros mais perigosos do oeste da China, onde o terreno acidentado e as densas camadas de neblina forçaram muitos projetos anteriores a serem abandonados antes mesmo da construção começar. Mas o que torna a Ponte Huajiang ainda mais notável é que, bem no topo da torre, construíram um café iluminado nas nuvens, algo que parece ficção científica, mas é completamente real. Neste vídeo, junte-se ao Docs Fabricando enquanto exploramos como os engenheiros chineses transformaram este projeto ousado em realidade. A jornada desta ponte recorde começou em uma das regiões mais acidentadas da China. A província de Guizhou é conhecida por seu terreno difícil. Mais de 92% de sua área é formada por altas montanhas e planaltos. Entre elas, existem 8 rios principais e inúmeros afluentes que criam vales profundos, tornando o transporte e o comércio um desafio constante. Para construir a rodovia Liuji-Anlong, ligando Liupanshui ao condado de Anlong, a rota precisou passar pela perigosa confluência do rio Beipan, dentro do desfiladeiro de Huajiang. Assim surgiu a Ponte Huajiang, uma estrutura cuja importância vai muito além de uma ponte comum. Durante o planejamento, os engenheiros enfrentaram duas opções de custo semelhante. A primeira era criar uma via de acesso mais suave, posicionando a ponte próxima ao pico da montanha. A segunda era construir a ponte mais baixa, exigindo longos declives e túneis extensos. No fim, escolheram o desafio de cerca de 625 metros de altura. Porém, o desfiladeiro em forma de V criou uma distância superior a 1.400 metros entre as bordas do penhasco. Nessa escala, outros tipos de ponte falharam. A maior ponte de viga, a mais longa ponte em arco e até a maior ponte estaiada não conseguiriam vencer o vão. Apenas uma ponte suspensa com vão principal ultra-longo atenderia às exigências extremas do projeto. Mas como construir uma ponte gigantesca em um terreno tão hostil? Em teoria, são 3 etapas: erguer as 2 torres, instalar e ancorar os cabos principais, e, por fim, suspender o tabuleiro com os cabos de suspensão. Na prática, porém, o processo é muito mais complexo. Além dos desafios impostos pelo terreno, a base da estrutura apresentou outro problema difícil. A fundação da Torre da Ponte teve que ser perfurada profundamente em camadas de rocha desgastada, cheia de rachaduras e água subterrânea, onde até o menor erro pode levar a acidentes graves. Os engenheiros utilizaram um sistema especial de estacas, cravando 24 enormes estacas de concreto profundamente no solo, combinadas com reforço de aço antissísmico, para garantir que a torre pudesse resistir a décadas de operação. Após superar os desafios da fundação, o próximo passo foi erguer as 2 torres principais de toda a ponte. As 2 torres, uma com 262 metros de altura e a outra com 205 metros, servem como pontos de ancoragem para todo o sistema de cabos de sustentação. Elas foram construídas diretamente na encosta da montanha, centenas de metros acima do desfiladeiro, juntamente com os 2 cabos gigantes, pesando mais de 9.000 toneladas cada. Essas torres sustentam a ponte como 2 pilares gigantes segurando uma fita no ar. A estabilidade é crucial, então toda a estrutura é reforçada com aço de alta resistência, capaz de suportar ventos fortes, vibrações e até terremotos ao longo de toda a sua vida útil. Para que essas torres enormes exerçam toda a sua força,
O sistema de ancoragem dos cabos nas extremidades da ponte precisa ser robusto o suficiente para manter toda a estrutura no lugar. As âncoras da ponte Huadiang funcionam como contrapesos gigantes, prendendo firmemente os dois cabos principais às montanhas. No lado de Zhenfeng, a âncora do tipo gravidade está fixada na encosta da montanha, com um volume total de até 164 mil metros cúbicos de concreto, formando um bloco extremamente estável. Já no lado de Guanling, a âncora foi projetada como um túnel de ancoragem. Em vez de um grande bloco de concreto na superfície, os engenheiros escavaram profundamente a encosta e fixaram o sistema diretamente na rocha natural, transferindo toda a atenção dos cabos para a própria montanha. Essa escolha se deve ao terreno. Atrás da torre de Guanling, há uma montanha íngreme e pouco espaço plano disponível. Assim, utilizar a própria montanha como âncora natural foi a solução ideal, economizando espaço e aumentando a estabilidade de todo o sistema estrutural. Após a conclusão dos blocos de ancoragem, o próximo passo foi instalar a passarela, uma passarela temporária suspensa entre as duas torres, onde os trabalhadores construiriam todo o sistema de cabos. Para puxar a primeira linha piloto através do desfiladeiro de milhares de metros de profundidade, os engenheiros usaram drones, tornando o processo de guia por fio mais seguro e preciso. Assim que a linha piloto foi puxada com sucesso, a passarela foi formada, criando a base para a fase mais crítica: construir os dois cabos principais maciços. O próximo passo, e o mais importante do projeto, foi a construção dos dois cabos principais, a espinha dorsal que sustenta toda a ponte. Cada cabo é formado por dezenas de milhares de fios de aço de alta resistência, trançados com extrema precisão, para suportar dezenas de milhares de toneladas de carga. Suspensos em passarelas aéreas, os operários instalavam os cabos fio por fio. Cada fio era composto por 91 filamentos de aço de alta resistência, com 5,7 milímetros de diâmetro, puxados entre os dois pontos de ancoragem sob supervisão de GPS, mantendo um erro inferior a 2 milímetros. Em meio a ventos fortes e a centenas de metros de altura, controlar cada movimento era crucial. Após a instalação dos 217 fios, uma máquina especializada os compactou, formando um cabo circular. Em seguida, o conjunto recebeu várias camadas protetoras para resistir à corrosão, ao clima e à vibração por décadas. Somente após a conclusão desses dois cabos principais, a ponte pôde avançar para a etapa seguinte: suspender o tabuleiro no ar. Com os dois cabos principais concluídos, a ponte entrou em sua fase decisiva: a suspensão do tabuleiro. Primeiro, os engenheiros instalaram os tirantes verticais, cada um fixado ao cabo principal por grampos especializados capazes de suportar milhares de toneladas. Esses tirantes transferem a carga do tabuleiro para os cabos principais e depois para os pontos de ancoragem. Em seguida, a viga da ponte, composta por 93 segmentos de aço, foi içada um a partir do centro e avançou gradualmente para os dois lados. Cada segmento, com centenas de toneladas, foi elevado por sistemas de polias, suspenso a mais de 600 metros acima da água e conectado aos tirantes por juntas especiais de carga. Durante a montagem, os engenheiros ajustavam constantemente a flecha dos cabos, a tensão dos tirantes e a posição de cada segmento para manter o tabuleiro alinhado, mesmo sob ventos fortes. Após a instalação dos 93 segmentos e sua união em uma única estrutura, o sistema de pavimentação foi aplicado, transformando o aço suspenso em uma rodovia totalmente funcional. Após a conclusão da construção, o próximo passo foi avaliar a resistência real da ponte. No teste de carga realizado em agosto de 2025, 96 caminhões pesados, com um peso total de 3.700 toneladas, foram usados para avaliar a capacidade de carga e o desempenho dinâmico da ponte. Mais de 400 sensores
registraram dados sobre deformação, tensão e vibração, garantindo que a ponte atendesse aos mais rigorosos padrões de segurança. O teste não apenas confirmou sua segurança absoluta, mas também demonstrou avanços em monitoramento estrutural de saúde em tempo real. Durante a construção da ponte mais alta do mundo, a equipe enfrentou desafios extremos impostos pela natureza e pelo terreno. O desfiladeiro de Huadiang é conhecido por seus ventos intensos, que em períodos favoráveis podem atingir nível 14 na escala Beaufort. Por segurança, as obras eram interrompidas sempre que os ventos alcançavam o nível 6 ou superior. No transporte das vigas de aço até a posição de instalação, as cordas de estabilização às vezes se emaranhavam, exigindo que os trabalhadores as ajustassem manualmente e mantivessem o equilíbrio entre os lados, a montante e a jusante, para evitar torções. As jornadas começavam às 6 horas da manhã e frequentemente se estendiam até o anoitecer. Além do vento e do relevo acidentado, o enorme volume de materiais também foi um grande desafio. A ponte Huadiang consumiu cerca de 439 mil metros cúbicos de concreto, o equivalente a 176 piscinas olímpicas. Para reduzir custos e impactos ambientais, os engenheiros reaproveitaram a rocha residual da obra, triturando-a em pó mineral de alto desempenho e substituindo 20% do cimento em cada metro cúbico de concreto. Essa solução economizou recursos, reduziu a poluição e garantiu um aproveitamento mais sustentável dos materiais. Graças a essas estratégias, a equipe superou os desafios naturais e geográficos, entregando um projeto eficiente e ambientalmente responsável. Depois de todo o esforço despendido em conquistar montanhas e penhascos, a ponte agora abre um mundo completamente novo para esta região. No passado, viajar da área da ponte para a cidade de Guiyang levava pelo menos 3 horas. Agora, leva no máximo 1h30, economizando quase metade do tempo. Viajar mais rápido não só torna a vida mais conveniente para os moradores locais, mas também beneficia milhares de outras pessoas em toda a área. Como um projeto de transporte combinado com turismo, a ponte Huadiang foi projetada desde a fase de planejamento para garantir tanto a integridade estrutural quanto a experiência do visitante. Com vistas amplas, altitude ideal e belas paisagens, ambos os lados da ponte foram equipados com corrimãos de segurança e um revestimento de pavimento especializado que não apenas estabiliza o tabuleiro, mas também apoia esportes de aventura em grandes altitudes. Dentro da viga de aço, há uma passarela para visitantes que, se não fosse construída para turismo, serviria simplesmente como passagem de manutenção. E seu impacto se estende muito além do que é visível. Ao se conectar com a rodovia G56, a ponte não apenas reduz o tempo de viagem, mas também abre rotas comerciais regionais entre a China e o Sudeste Asiático, atraindo investimentos, criando empregos e melhorando a educação, saúde e turismo, trazendo toda a região mais próxima de um futuro próspero. A ponte Huadiang não é apenas uma estrutura gigantesca de engenharia, mas também a culminação da inteligência, do esforço e da perseverança dos engenheiros chineses. Desde os primeiros dias de perfuração profunda na camada rochosa, despejando concreto para os poços principais da torre, concluindo os topos das torres, instalando as vigas transversais de aço, tensionando os cabos de suspensão e instalando cada componente de travamento, cada etapa foi preenchida com desafios e exigiu precisão absoluta. Olhando para trás, para todo o processo, a ponte parecia crescer a cada dia, desde quando era apenas uma ideia no papel, até quando finalmente se tornou uma realidade majestosa que se estende pelo cânion profundo. A história da ponte Huadiang não é apenas a história de um recorde mundial, mas também um testemunho da transformação da província de Guizhou, de uma terra remota e acidentada para uma que agora está integrada ao ritmo moderno do século XXI.
Continue acompanhando o Docs Fabricando, enquanto seguimos explorando mais maravilhas mecânicas e avanços tecnológicos extraordinários em todo o planeta, onde a imaginação e a perseverança humanas dão vida a coisas que antes eram consideradas impossíveis.